Olá pessoal, Fábio Akita. No último episódio eu tentei responder a pergunta se computação quântica tem o potencial de acabar com os esquemas de segurança que usamos hoje. Eu mencionei coisas como RSA ou AES. Eu imagino que não só iniciantes, mas mesmo desenvolvedores de software que já têm alguma experiência têm dificuldades de entender mesmo o básico sobre criptografia. Cybersecurity é um tema gigante. Existem as tecnologias, as ferramentas e os processos. Segurança da informação, ou InfoSec, é uma pequena parte de cybersecurity, foca mais na implementação e manutenção de processos e políticas. É onde você vê a maioria das certificações. Muito de segurança é uma questão de procedimentos. Porém, essa parte me interessa muito pouco, pelo menos por agora. A ideia hoje é começar a explicar alguns dos jargões e conceitos para que você se confunda menos quando estiver lidando com aspectos de segurança, em particular com criptografia. Eu vou repetir de novo porque é difícil de explicar a dimensão dessa área, que é gigante, com uma história longa, muita matemática, e você pode dedicar sua vida inteira estudando só isso e ainda não saber tudo. É tão grande na real que até esse script, que é só um mero resuminho, ficou gigante, por isso eu tive que dividir em duas partes. Hoje vai ser a parte 1 e semana que vem termino na parte 2. Peguem papel e caneta e se preparem, porque vocês vão precisar anotar bastante coisa para estudar em mais detalhes depois. E falando em segurança, agora é uma boa hora para agradecer o patrocinador desse vídeo. Se você quer evitar que suas senhas sejam vazadas ou evitar que o FBI descubra os sites de pornografia e BitTorrent que você usa, devia estar usando uma VPN. E por que não NordVPN? Não, eu tô brincando. Esse episódio não é patrocinado pela NordVPN ou qualquer outra VPN. Rola a vinheta. Se eu fosse chutar, eu diria que a maioria esmagadora dos programadores não pensa em segurança nem o mínimo que deviam. Sim, você mesmo aí assistindo. E eu também de vez em quando. Isso era assim 20 anos atrás e continua sendo assim hoje. O que mudou é que nos últimos 15 anos, pelo menos, criamos frameworks e práticas que todo mundo usa hoje meio sem pensar. E por causa disso, muitos dos erros triviais foram evitados e você nem sabe disso. Por exemplo, um erro trivial e muito comum antigamente era codificar manualmente comandos SQL para banco de dados numa string, concatenar o que o usuário mandava de um formulário, tipo de login, por exemplo, e mandar esse comando para o banco de dados. Como esse exemplo aqui do lado, mas se o usuário fosse minimamente esperto, nem precisa ser muito inteligente, sabendo que é assim que o programador faz, ele manda exatamente a string que, se concatenada, envia outros comandos arbitrários de SQL que o programador não estava esperando, assim como nesse exemplo aqui do lado. E pronto, você tem um problema de SQL injection na sua aplicação. Praticamente todo framework web, como Rails, Django, Laravel, ASP.NET e todos os outros hoje, vem com algum tipo de ORM, que é uma biblioteca de mapeamento objeto para relacional. Não só para mapear tabelas com classes, mas também fazer coisas como sanitização dos valores enviados por usuários. Daí a maioria de casos, como SQL Injection, são eliminados automaticamente. Além de SQL Injection, a maioria dos frameworks competentes protege contra coisas como CSRF, que é Cross-Site Request Forgery, Session Hijack, Replay Attacks e muito mais. Se não fizer no mínimo essas coisas, não é um bom framework. Mas, como eu disse antes, a maioria dos programadores não pensa tanto em segurança. Daí você lê em algum post de blog, por exemplo, para em vez de deixar o ORM gerar o comando SQL, se você escrever o comando manualmente e não usar nenhum ORM, pode ser que tenha mais performance. E pronto, você acabou de deixar de usar os mecanismos de segurança do framework pela promessa de performance. Isso é o mais comum. Programador é um bicho meio burro e não devia ser. Nós devíamos ser de ciência da computação. Cadê a ciência em ficar ouvindo promessa e implementando sem saber se funciona ou não? Tem hora que programador parece que está escolhendo dieta da moda. Na dúvida, é melhor assumir primeiro que se o framework guia você para desenvolver de uma certa maneira, deve ter razões para isso, especialmente se é usado por milhares de pessoas faz muitos anos. Entenda quais são essas razões antes de decidir não usar. Não estou falando de frameworkzinho hipster da moda que acabou de ser lançado. Bons frameworks são como bons vinhos, precisam de anos para amadurecer. Só que aí programador iniciante tem mania de achar que sabe mais que as milhares de pessoas que gastaram milhares de horas homem amadurecendo o framework e decide:
Ah, eu vou fazer meu próprio framework porque eu sei fazer melhor. Pronto, você acabou de ganhar uma catástrofe esperando para acontecer. O trabalho de um programador é conseguir desenvolver alguma coisa o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. E qualidade não é só funcionar como foi pedido, como funcionar com a melhor performance, com a melhor escalabilidade, com a melhor segurança e ainda tendo a melhor mantenabilidade. Só que é impossível ter 100% de todas essas características. Não existe almoço de graça. O trabalho de um programador é encontrar o meio do caminho entre todos esses parâmetros. Esse balanço de trade-off ou de custo-benefício não é simples. Aqui entra a experiência de ter trabalhado com outros programadores mais experientes e de ter visto atrasos, dificuldades de manutenção, buracos de segurança e gargalos de performance na prática, em diversos projetos diferentes. Só porque alguma coisa roda não significa que ela funciona corretamente. A maioria dos cursos e tutoriais se preocupa em fazer alguma coisa rodar, mas não se preocupa com todos esses outros aspectos: segurança, performance, escalabilidade, produtividade e mantenabilidade. Por exemplo, nos anos 90, quando todo mundo ainda estava aprendendo como programar para a web, não tinha frameworks decentes. Lógico, a web comercial tinha acabado de nascer, não tinha boas práticas bem definidas como temos hoje. Então, digamos que você quisesse fazer um sitezinho com um login, página de produtos, um checkout para colocar cartão de crédito. Como fazia? Simples, um formulário HTML que dava post para um script Perl ou PHP que recebia a senha e o cartão e gravava direto numa tabela no banco. Assim, o banco e o site eram instalados na mesma máquina, porque esses recursos custavam caro. E como quem programa site normalmente tinha e ainda tem pouco conhecimento de coisas como configuração de infra, então instalava tudo sem senha, ou colocava a senha hard-coded no código. Desastre, lógico. Na verdade, eu não falei certo. Isso não é só antigamente. Todo iniciante começa fazendo exatamente desse mesmo jeito, não importa a linguagem. A diferença é que nos anos 90 todo mundo era iniciante ainda, mas com o tempo fomos evoluindo. E entenda isso, como iniciante você não tem como saber até onde dá para ir, por isso você é iniciante. Mas não se preocupa, parta do princípio que só porque você não sabe não quer dizer que não existe. E só porque roda não quer dizer que você fez certo. O problema é o iniciante colocar um site em produção sozinho. Até hoje, quando eu clico em recuperar senha, tem site que manda minha senha aberta no meu e-mail. Em 2019 isso é ridículo. Uma coisa é você estar treinando e fazendo errado, isso não tem problema, faz parte do aprendizado. Outra coisa é achar que só porque fez meia dúzia de tutoriais já sabe tudo e colocar seus usuários em risco. Isso é irresponsabilidade. Como desculpa para iniciar alguns conceitos, vamos pegar o exemplo de guardar as senhas em plain text, ou seja, em texto aberto, numa tabela do banco de dados, como eu disse que um amador faria se fizesse tudo do zero, sem usar nenhum framework. Vamos assumir que tem uma possibilidade real dessa tabela ser roubada por um hacker. Isso é muito mais comum do que você pensa. Empresas gigantes de LinkedIn, até marcas famosas como Sephora, sites de relacionamentos como Adult Friend Finder, games como Clash of Kings e muito mais que você pode procurar no site I Have Been Owned já tiveram dados dos usuários expostos. Nesse site, aliás, você pode digitar seu e-mail e ver se sua senha já foi exposta. Toda a tabela de senhas uma hora vai ser roubada. Não é uma questão de se, é só uma questão de quando. Em segurança, nunca assuma que existe segurança. Sempre parta do pressuposto do pior caso que os dados vão ser expostos mais cedo ou mais tarde e seu trabalho é garantir que seja o mais tarde possível. A segunda coisa que alguém podia pensar pode ser: ok, não tem problema, e se eu encriptar a senha antes de gravar no banco? Primeiro vamos entender o que significa encriptação. Em criptografia, normalmente a gente está se referindo a uma encriptação simétrica. De maneira bem simples, pense em uma função onde passamos algum texto e um segredo como entrada e a saída é o texto bagunçado. Simétrico porque se passarmos o texto bagunçado de volta para a função com o mesmo segredo, revertemos de volta para o texto original. Isso é decriptação. As primeiras versões de encriptação era a coisa mais simples que você podia imaginar. Trocar uma letra por outra ou simplesmente dar shift e mover as letras para frente ou para trás, como nos algoritmos Caesar ou HOT13. Esses normalmente são usados em cursos introdutórios de criptografia, tipo um Hello World, por serem super triviais.
Um Caesar é basicamente um cipher de substituição. Primeiro escolhemos um valor de shift, por exemplo 2, para ficar simples, esse é o segredo. Então toda letra A, 2 para frente vira um C, toda letra B vira um D, toda letra C vira um F, sempre 2 para frente e assim por diante. A chave secreta é esse valor de shift 2. Uma forma de quebrar isso, se você notar que se trata de algo parecido com o algoritmo Caesar, você pode tentar via força bruta, que é tentar todos os 25 possíveis valores de shift, já que o alfabeto só tem 26 letras. Você pode facilmente tentar um a um até descobrir no papel em poucos minutos. Outra forma é usar análise de frequência. Por exemplo, se eu sei que a mensagem original é em inglês, as letras que aparecem com mais frequência na maioria das palavras são a letra E ou A. Digamos que na mensagem encriptada a letra que mais aparece é P, e eu podia chutar que originalmente é um E, e na verdade o shift foi de 11 letras. Se não funcionar, eu podia chutar que é um A, e que o shift foi de 15 letras. Daí, em vez de tentar todas as 25 possibilidades na força bruta, só 2 ou 3 tentativas já seria suficiente. Veja que mesmo nesse exemplo simples, podemos diminuir a dificuldade da força bruta de 25 tentativas para 2 ou 3, quase 10 vezes mais rápido. Qualquer tentativa de quebrar uma encriptação, na pior das hipóteses, é via força bruta, mas com criptanálise, como esse exemplo básico que eu mencionei aqui, ou seja, analisando a mensagem encriptada, que chamamos de ciphertext, podemos usar matemática, mais precisamente estatística, para diminuir as tentativas a algumas ordens de grandeza. O Hot 13 é mais uma brincadeira, ele é um caso especial do Caesar, com shift fixo de 13 letras. Aliás, o Caesar original foi usado pelos romanos e por isso se chama Caesar. E assim como o Hot 13 também tinha um valor de shift fixo, acho que de 3 ou 5. De qualquer forma, uma coisa que tem que ficar muito claro, o dado encriptado não pode compartilhar características com a mensagem original, porque via criptanálise eu conseguiria inferir alguma informação. Outro caso clássico ensinado como introdução em criptanálise é o famoso cipher Enigma, usado pelos alemães na Segunda Guerra, que também era um cipher de substituição. Eu recomendo que deem uma procurada em canais como Numberphile, que explica ele em mais detalhes, mas o equipamento era tipo uma máquina de escrever, onde cada letra que você teclava devolvia uma outra letra, qualquer uma das outras 25 letras do alfabeto, menos ele mesmo. E ele não substitui todo A pela mesma letra toda vez. Cada A no texto vai virar uma letra diferente. A máquina é configurada conectando pares de letras no que se chama de plugboard e configurando 3 rotores e um refletor que fazia o embaralhamento. Sem entrar em detalhes, se você souber a configuração desse plugboard, dos rotores e do refletor, daí você conseguia reverter a mensagem encriptada. O grande erro dos alemães e o grande insight de Alan Turing foi notar que todo dia de manhã os alemães mandavam um relatório do tempo, e todo o relatório começava com as mesmas palavras no topo da mensagem, tipo tempo, que seria Wetterbericht em alemão, e terminava com Heil Hitler. Daí ele entendeu que, apesar das letras serem embaralhadas, a mesma letra nunca virava ela mesma. Então você conseguia chutar os pares de letras no plugboard e ir tentando decifrar letra a letra. Mas uma hora dava errado, porque o próximo par colidia com o que você já tinha achado que sabia. Então precisava começar de novo. Mas como as letras nunca voltavam para elas mesmas, a combinatória inteira de todos os pares que você testou podia ser descartada e só testar outra combinação inicial diferente dos pares que você já tentou. E era isso que fazia a máquina que o Turing construiu, o tal Bomb. Se você já viu uma foto parecendo uma estante com vários rotores, a cada rotação ele vai tentando um espaço de combinações. Não funcionando, descarta o espaço inteiro e tenta de novo. O que sobrar é a resposta certa. E ele conseguia achar a configuração em uns 20 minutos. E de novo, dado esse insight de que a mesma letra nunca virava ela mesma e sabendo que uma palavra que aparece em toda a mensagem. Na força bruta, sem esses insights, só testando cada configuração possível do Enigma, um computador desktop dos dias de hoje ainda levaria de horas a dias para conseguir decifrar. De novo, o que Turing e sua equipe conseguiram fazer foi usar criptanálise para diminuir drasticamente o espaço de tentativas. E essa história toda foi para explicar duas coisas.
Uma função de encriptação simétrica com um segredo, no caso, a combinação dos rotores, é construída de tal forma que via força bruta seria computacionalmente inviável. No caso do Enigma, existem mais de milhões de possibilidades, mas como ele tinha os defeitos que eu falei, mesmo nos anos 40, sem um computador potente como temos hoje, já foi possível derrotar o algoritmo em 20 minutos com rotores mecânicos. A segunda coisa, criar um algoritmo de encriptação robusto, resistente à criptanálise, é muito mais difícil do que parece. Se você não é um bom matemático teórico, nunca, jamais tente inventar seu próprio algoritmo. Sua melhor tentativa vai ser sempre pior do que o Enigma. Nos Unix originais nos anos 70, o Crypt foi implementado como uma variação de uma máquina de rotores, parecido com o algoritmo do Enigma. Algumas versões eram ainda mais fracas e literalmente implementavam o Caesar, que eu falei acima. O Hot 13 não era brincadeira, ele chegou a ser usado de verdade. Essas implementações foram feitas numa época onde não havia preocupação de hoje em criptografia, feitos por gente como eu ou você, sem treinamento em matemática. Era só para deixar as coisas um pouco mais difíceis. Em breve, o Caesar foi substituído no comando crypt por algoritmos melhores, como o Data Encryption Standard, ou DES. O DES foi desenvolvido pela IBM e escolhido pelo NIST, ou National Institute of Standards and Technology, como o padrão de encriptação do governo americano nos anos 70, usando um segredo ou chave de 56 bits. Relembrando, significa um espaço de 2 elevado a 56 ou 72 quadrilhões de possíveis chaves. Como vocês viram na história do Enigma e de algoritmos triviais de substituição, uma das fraquezas mais óbvias é encontrar um padrão ou relação estatística entre a mensagem original em plaintext e o ciphertext. Dentre as várias coisas que o DES implementou foram S-boxes ou substitution boxes. A partir daqui começa a entrar matemática mais complicada, coisas como funções de Bench, transformação afim, transformada de Walsh e por aí vai. Mas basta entender que S-boxes são tabelas de substituição que causam o que o Claude Shannon chama de confusão, tentando eliminar qualquer correlação ou relacionamento entre o plaintext da entrada e o ciphertext da saída. Para evitar a situação do Heil Hitler do Enigma, onde conseguiríamos inferir alguma coisa do plaintext a partir do ciphertext, criou-se a ideia de quebrar a mensagem original em blocos, digamos de 128 bits, passar por várias rodadas de transformação usando coisas como os S-box e usar o ciphertext desse bloco como entropia para o bloco seguinte, de tal forma que mesmo que o texto tenha trechos que se repetem, eles não vão ser encriptados da mesma forma, e assim no ciphertext final não temos como encontrar padrões. Mesmo assim, o mesmo plaintext aplicado no mesmo algoritmo sempre vai resultar no mesmo ciphertext. E para evitar isso, também costuma-se usar um Initialization Vector ou IV no primeiro bloco. Dessa forma, o plaintext com a chave secreta variando esse IV, o ciphertext vai ser bastante diferente. Além do princípio da confusão de Shannon, ainda existe o princípio da difusão, ou seja, se mudarmos um bit no plaintext, pelo menos metade dos bits do ciphertext deveriam mudar de lugar, diminuindo ainda mais a correlação do ciphertext com o plaintext. Enfim, não precisam decorar o que eu acabei de falar, a ideia é mais explicar como as coisas evoluíram desde o famoso Enigma. De qualquer forma, o DES de 56 bits já foi quebrado. Uma das formas de fazer isso é via FPGA, ou Field Programmable Gate Arrays. Pense num chip genérico, onde podemos desenhar circuito e reprogramar esse chip pro tipo de circuito que quisermos. Se vocês assistiram o começo do meu vídeo sobre supremacia quântica, eu rapidamente explico sobre portas lógicas e como podemos criar circuitos com essas portas. FPGAs é isso, reprogramação das portas lógicas para criar um hardware especializado. Enfim, hoje existem FPGAs que conseguem gerar da ordem de terachaves por segundo, ou seja, quase 800 bilhões de chaves por segundo. E como eu falei que 56 bits dá um total de 72 quadrilhões de chaves, significa que dá para quebrar o DES hoje em dia em pouco mais de 26 horas via força bruta. FPGAs não foram criados só para isso, claro, eles existiam antes, mas criptografia sempre vai usar o que tem de melhor para estar um passo à frente. O DES foi muito importante porque ele recebeu um escrutínio enorme, e como o governo americano estava usando, havia muita motivação para entender como ele funciona e, obviamente, como tentar quebrar
quebrar. Lembrando, ele foi inventado nos anos 70. Esse sistema com FPGAs que eu falei foi criado em 2012 e mesmo assim leva 26 horas para quebrar, não é instantâneo. Quando as primeiras teorias de como quebrar o DES começaram a aparecer, também surgiram formas de deixar o próprio DES mais forte e uma dessas formas é literalmente rodar o DES mais de uma vez. Mais especificamente, passar cada bloco da mensagem pelo DES 3 vezes. E isso é o que conhecemos hoje como Triple DES. Teoricamente, ele é computacionalmente inviável de quebrar, mas pouca gente usa Triple DES hoje. Isso porque o DES não é particularmente rápido e Triple DES, como você pode imaginar, pode ser até 3 vezes mais lento. Então, o NIST comissionou um novo algoritmo e depois de um longo processo e diversos bons novos candidatos, eles escolheram o algoritmo Rijndael, cujo nome é derivado dos nomes dos autores, Joan Damon e Vincent Ryman. Diferente do DES, que usa chaves de 56 bits, o Rijndael usa chaves de 128, 192 ou 256 bits. Agora que vocês sabem que o sistema de FPGA mais rápido de 2012 demorava 26 horas para percorrer o espaço de 56 bits, lembra que eu expliquei no episódio anterior que cada mais um bit que você adiciona duplica o espaço? Uma chave de 256 bits é 2 elevado a 256, que dá um número tão astronômico que estamos falando de um número com 77 casas. O quadrilhão que eu falei antes acima tem só umas 15 casas. O algoritmo usa essa chave para derivar outras 10 chaves, usa os tais S-Box que eu falei, passa cada bloco por 10 a 13 rodadas de transformações mais complexas que o DES e com tudo isso ele ainda é 3 vezes mais rápido que o DES. O algoritmo Rijndael foi batizado pelo NIST como Advanced Encryption Standard, ou AES, mas as técnicas de criptanálise evoluíram também. Hoje em dia, sem saber que algoritmo ou que chave está sendo usado, existem análises que checam quanto tempo está levando cada trecho do algoritmo, o consumo de energia em cada etapa, a radiação eletromagnética e muito mais para conseguir mais dados para diminuir as possibilidades de tentativas, já que força bruta pura num espaço de 256 bits é computacionalmente inviável. E uma das formas de mitigar isso, que se chama de ataques de side channel, é que hoje em dia o processador implementa o AES direto em hardware, para evitar que implementações de software possam ser analisadas enquanto rodam. Já faz pelo menos umas 10 gerações atrás que a Intel implementa as instruções no processador, desde uma antes da SandBridge. A AMD também implementa desde o Jaguar, e é o AES 256, que você provavelmente usa se tem partição encriptada. Com tudo isso, ela é extremamente rápida, o suficiente para encriptar e decriptar dados do seu HD em tempo real, e é absurdamente segura. Eu concluí no episódio de supremacia quântica que nenhum computador quântico seria capaz de quebrar o AES. Ele só diminuiria a força bruta em uma ordem de grandeza, mas o espaço computacional é tão gigante que ele continua inviável de quebrar mesmo assim. Eu queria dizer que encriptação simétrica de ciphers de bloco são funções que recebem um plaintext, um segredo e um initialization vector e cospem um ciphertext seguro. Mas isso não explica o que realmente significa ser seguro, então eu resolvi fazer essa tangente. Acho que vale a pena ter uma noção do que significa algo ser encriptado com o AES, mas como eu não demonstrei como funciona essa geração de chaves a partir da chave 256 bits, como ele gera as tabelas, os S-boxes, as várias rotações e como isso aumenta a confusão e difusão segundo Shannon, se você tiver interesse, existem centenas de documentações e vídeos aqui no YouTube mesmo explicando o processo em detalhes. Agora, existe uma outra categoria de algoritmos que é comumente confundido com a encriptação e são as funções criptográficas de hash ou message digest, literalmente funções que digerem mensagens. Diferente de encriptação simétrica como o Triple DES ou AES, onde você pode reverter o processo e decriptar do ciphertext para o plaintext, algoritmos de hashing são o que chamamos de one-way, que é direção única, ou seja, irreversíveis. Toda função de hashing pega um plaintext de qualquer tamanho e cospe uma saída de tamanho fixo. Por exemplo, o antigo MD5 sempre vai cuspir uma saída de 128 bits representado como uma string de 32 caracteres em hexadecimal. Outro que vocês devem conhecer é o SHA-1 ou Secure Hash Algorithm 1, que cospe digest de 160 bits representados em uma string de 40 caracteres em hexadecimal. Nos primórdios da internet, com conexões instáveis e pouco confiáveis, para garantir que o download de um arquivo
arquivo não veio corrompido, era usado o antecessor do MD5, o MD4, para comparar os hashes original e o do arquivo downloadado. O MD5 é basicamente o MD4 com mais uma rodada. Já já vou explicar o que é uma rodada. Ambos MD5 e SHA-1 têm seus usos ainda, mas são considerados inseguros hoje em dia. No lugar deles deve ser usado o SHA-2 ou o SHA-3, que foi aprovado pelo NIST em 2015, a partir do algoritmo chamado Keccak. Vocês devem ter notado que o NIST tem uma nomenclatura meio padrão. EIS para encriptação é o Rijndael, SHA-3 é o Keccak. Isso pode confundir, mas fora dos meios de criptografia, poucos ouvem falar em Rijndael ou Keccak, você ouve mais EIS ou SHA. Mas enfim, como funciona e para que servem algoritmos de hashing? Eu disse que a função recebe uma entrada de qualquer tamanho, seja uma string de senha, um arquivo PDF de contrato ou um arquivo binário do instalador de algum programa e sempre vai cuspir uma saída de tamanho fixo, de 128 bits no caso do MD5 ou 160 bits no caso do SHA-1. Para fazer isso, um MD5, por exemplo, você divide o arquivo binário e vai processando em blocos de 128 bits. É um cipher de bloco. Só que em vez de preservar os blocos numa cadeia, aqui ele usa o processamento do bloco anterior em cima do próximo bloco, sobrando sempre um bloco de tamanho fixo. Em cima de cada bloco é aplicada alguma computação e é aí que os algoritmos diferem para ganhar as características desejadas de segurança. Para simplificar, imagine que o texto original é esse blob em binário aqui do lado, de 3 linhas só. Agora vamos quebrar esse blob em blocos de 10 bits em vez de 128, de novo só para simplificar. De forma extremamente ingênua, vamos só aplicar um exclusive OR ou XOR que eu expliquei no vídeo anterior, um bloco de cada vez. Um XOR da primeira linha com a segunda linha e agora esse resultado com a terceira linha, mas temos um problema. A terceira linha não tem 10 bits para poder executar o XOR, daí precisamos completar ela e para isso fazemos o que se chama de padding. Se não estou enganado, um MD5 continua o que falta, colocando primeiro um bit 1 e o resto com zeros. E pronto, agora fazemos o último XOR. E no final temos um único bloco de 10 bits, e isso seria uma função de hashing de 10 bits que é extremamente inseguro, porque eu só usei um mísero XOR. Claro que o MD5 faz mais coisas por bloco, mas só para vocês terem uma noção de como a partir de uma entrada de tamanho arbitrário, chegamos numa saída de tamanho fixo. Novamente, não implementem uma função de hashing assim como eu acabei de mostrar. Um MD5 usa tabelas pré-computadas, divide cada bloco de 128 bits em 4 subblocos de 32 bits, performa várias operações além de XOR, como AND, OR e mais, e depois de vários rounds de operação, concatena os subblocos de volta nos 128 bits e repete para o próximo bloco. É um pouco mais complicado e mesmo assim o MD5 e o SHA-1 não são mais considerados seguros. Eles têm pelo menos dois problemas, sofrem de ataque de colisão e ataque de extensão de comprimento. Para entender colisão, precisamos entender algumas das características desejáveis em funções de hashing. Primeiro, gostaríamos que o hash que ele cospe, que é um número binário, seja difícil de distinguir de uma função que cospe números aleatórios, ou seja, não seria bom que a saída se concentrasse próximo de certos números, e sim que ela tivesse uma distribuição normal, como a frequência de números jogando dados, nunca se concentrando só num número. Vamos dar um exemplo de uso. Digamos que eu tivesse a tarefa de organizar centenas de livros em dezenas de estantes numa biblioteca. Como organizar? A primeira coisa que vem à cabeça seria tentar organizar em ordem alfabética, por título ou autor. Porém, rapidamente você vai notar que tem mais livros que começam com certas letras do que outras. Por exemplo, que começam com a letra A e menos com a Z. Faz de conta. Mesmo se eu organizasse assim, eu ainda ia ter que ficar caçando em qual estante começa e em qual prateleira começa qual letra. Em vez disso, poderíamos numerar cada posição em cada estante. Digamos que cada estante comporte 200 livros e temos 20 estantes, então temos espaço para 4.000 livros. Temos 1.000 livros para organizar e poderíamos passar o título numa função de hashing e ele nos devolve um número entre 1 e 4.000. É quase 12 bits, portanto seria uma função de hashing de 12 bits. Agora, o que seria o ideal? Que cada título devolvesse um número não repetido, porque não seria legal se muitos livros caíssem na mesma posição, certo? Se caíssem, elas entrariam em colisão. Não dá para colocar 2 livros no mesmo lugar físico nesse nosso exemplo. Essa é uma das coisas que é desejável numa função de hashing.
que existam poucas ou mais próximo de zero colisões. Mas justamente uma das fraquezas do MD5 e do SHA-1 é que descobriram que se você pegar o título do livro e cuidadosamente alterar o título, colocando, digamos, alguns zeros no final do título, uma hora chegaríamos no mesmo hash de outro título, criando uma colisão. E por que isso é ruim no mundo real? Uma das utilidades de uma função de hashing é ser uma impressão digital. Digamos que eu tenho um contrato de 100 páginas de Word. Como que eu sei que depois que eu transmiti o arquivo para você via e-mail, ninguém interceptou o e-mail, alterou o contrato e mandou uma cópia adulterada? Simples. Antes de enviar o contrato, eu passo ela num MD5, que vai me cuspir uma impressão digital de 32 caracteres. Daí eu passo o arquivo para você e te digo qual é o hash. Daí você pode passar o contrato pelo MD5 do seu lado e comparar com o meu hash, e se bater sabemos que é o mesmo arquivo. Porém, se a função é fraca contra ataques de colisão, alguém no meio do caminho podia adulterar o contrato para te fuder, mudar as palavras cuidadosamente para tornar o contrato ruim para você. Só que isso ia alterar o hash. Mas aí quem interceptou, sabendo da fraqueza do MD5, faz pequenas alterações como adicionar ou tirar uma vírgula, um ponto, alguns espaços, e é possível chegar no mesmo hash do arquivo original. Aí você recebe o arquivo que foi cuidadosamente adulterado, roda ele no MD5 e ele te dá o mesmo hash do arquivo original. E você agora vai confiar que esse contrato é o válido e vai assinar sem ler. Isso é um ataque de colisão. E o tal ataque de extensão de comprimento? Aqui eu vou simplificar bastante, mas eu deixei o procedimento completo nos links na descrição abaixo. Digamos que você tenha feito um site para fazer download de arquivos privados, tipo um mini Dropbox. Você faz o upload de um arquivo e o site devolve uma URL com uma chave especial nessa URL. Muita gente faria assim, pegaria o nome do arquivo, concatenaria com algum segredo que fica no servidor e devolveria o hash feito com MD5 ou SHA-1. Para baixar de novo o arquivo, você precisa mandar a mesma URL com o nome do arquivo e esse hash. Em particular, esse uso de hash para autenticação é o que se chama de MAC, ou Message Authentication Code. Toda vez que você usa um hash para autenticação, damos esse nome de MAC. Enfim, digamos que você é um usuário malicioso, querendo baixar outros arquivos do servidor diferente desse que deu upload. Digamos o arquivo /etc/passwd. Só que não temos o segredo do servidor para concatenar com esse nome de arquivo e gerar um novo MAC. Então como podemos fazer? Lembram como o hash é calculado no meu exemplo simples com XOR? O string é quebrado em blocos de 128 bits no caso do MD5 ou 160 bits no caso do SHA-1. O último bloco provavelmente não vai ter o tamanho total, então fazemos padding adicionando o bit 1 seguido de zeros até completar o tamanho do bloco. Daí fazemos várias operações em vários rounds em cima de cada bloco e usamos esse resultado em cima do bloco seguinte. O hash de cada bloco, no caso do SHA-1, é a composição de 4 subblocos de 32 bits, que é concatenado para gerar o hash intermediário até o último bloco que ele tinha. Daí vamos para o bloco seguinte, que tem o nosso valor adulterado, vocês entendem? Tudo que a função de hash precisa para processar o bloco seguinte é o hash dos blocos anteriores, ou seja, sem saber o texto original passado para a função, se soubermos o hash, sabemos como processar novos blocos seguintes, só adicionando o padding de zeros antes do nosso valor malicioso. Para gerar o tal MAC, que é o hash com SHA-1, o servidor concatena um certo segredo com o nome do arquivo, faz o padding até o tamanho do string ser divisível por 160 e vai aplicando o SHA-1 um bloco em cima do outro. Sem saber o segredo, se eu souber só o tamanho do segredo, eu posso fazer o padding de zeros manualmente a partir do nome do arquivo que eu fiz upload e iniciar um novo bloco com o nome do arquivo que eu realmente quero. E eu vou conseguir gerar um novo MAC, mesmo sem saber o segredo, porque o hash que eu já tenho é tudo que a função precisa para processar o próximo bloco. É meio complicado de visualizar, mas imagina que sabendo só o hash, que é esse MAC do arquivo original, eu posso configurar o estado da função do SHA-1 para continuar a partir desse ponto, como se ainda tivesse mais um bloco para terminar de computar, que é o bloco malicioso que eu concatenei no final. O problema é que o hash gerado pelo MD5 ou SHA-1 me dá todas as informações que eu preciso para continuar a fazer ele rodar para novos blocos e gerar hashes válidos.
Se não entenderam, revejam esse trecho, ou acreditem que só de saber o hash eu posso adicionar novos blocos e gerar um novo hash válido, como se a mensagem original tivesse esse bloco adicional desde o começo. Mas tem um porém, justamente para evitar essas coisas, você concatena um segredo no começo da mensagem original, no caso, o nome do arquivo. Mesmo que eu acredite que esse procedimento funcione, como que eu vou saber o tamanho do segredo, que é importante para saber quantos zeros eu preciso colocar de padding? E é simples, digamos que a aplicação que eu estou tentando hackear é baseado num projeto open source, tipo um WordPress ou Magento da vida. Basta ir lá no GitHub e ver que tamanho de segredo está sendo usado no código-fonte e testar. De novo, eu não preciso saber o segredo, só o tamanho da string do segredo. É por isso que existe HMAC, que talvez vocês já tenham esbarrado em algum tutorial, para ajudar a evitar ataques de colisão e ataques de extensão de comprimento, como eu expliquei acima. Em vez de só aplicar o hash em cima do segredo mais a mensagem, depois de fazer esse hash, você aplica a função de hash de novo, concatenando o segredo com esse hash, ou seja, rodamos a função de hash duas vezes, uma em cima da outra, concatenando o segredo nas duas vezes. Isso é um HMAC, ou Hash Based Message Authentication Code. Você usa isso quando quer garantir que o conteúdo original da mensagem não foi adulterado. Algoritmos mais novos, como o SHA-3, não precisa fazer esse procedimento, ele sozinho já é tipo um HMAC. Estão vendo como as coisas não são tão simples quanto vocês pensam? Todo mundo pensa que, basta eu concatenar um salt ou segredo numa string antes de aplicar o hash e aí já vai ser magicamente seguro. Por isso eu repito que vocês não devem subestimar a segurança e ficar tentando fazer soluções de criptografia na mão. O que determina a força de um algoritmo não é só o tamanho da chave, é como você usa o algoritmo. E falando em subestimar, ataques de extensão de comprimento comprometem hashes usados como MAC, ou seja, como métodos de verificação e autenticação, como no exemplo de download de arquivos. Mas e hashes usados para obfuscar senhas, como no caso da tabela de senhas roubado? Um procedimento padrão é receber a senha de um usuário no cadastro e nunca guardar a senha aberta e nem encriptar. Recapitulando, porque se a senha de encriptação for roubado, você consegue abrir 100% de todas as senhas da base. Você tem um ponto único de falha muito perigoso. Por isso, a próxima ideia que muita gente teve foi fazer hash das senhas antes e gravar só esse hash no banco. Daí, quando o usuário for fash login, você faz o hash da senha que ele digitou e compara com o hash do banco, e se bater, sabemos com certeza que é a senha certa. Parece promissor, não parece? Mas só guardar o hash da senha ainda é muito fraco. A maioria dos usuários usa como senha palavras fáceis de lembrar, incluindo coisas toscas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou teste 1, 2, 3, ou dados que estão abertos no seu cadastro, como data de aniversário ou algo parecido. Via força bruta, testando todo string possível, você levaria anos para encontrar uma única senha, mas hackers não fazem força bruta. E se você pré-calculasse o hash de todas as palavras mais usadas de um dicionário? Agora você sai comparando o hash da tabela de senhas roubadas com a tabela de hashes do dicionário. Numa base de dados grande, como uma rede social, com milhões de pessoas, você com certeza ia achar centenas ou milhares de senhas só dessa forma. Ataques de dicionário ou ataques com Rainbow Tables usam tabelas pré-computadas de hashes. Lembrando que a possibilidade de colisões num algoritmo de hash é tecnicamente pequena, mas não é zero. Duas senhas diferentes podem acabar colidindo no mesmo hash. Lembram do exemplo dos livros e estantes? Mesmo usando algoritmos que não têm as fraquezas de colisão do MD5 ou SHA-1, como o SHA-2, ainda assim sempre existe o risco do paradoxo do aniversário. Já ouviram falar? Vale a pena contar isso se você nunca ouviu antes, porque novamente o que chamamos de senso comum normalmente falha perto da estatística. Imagine uma sala de aula. Qual é a chance de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? Você podia pensar que seria perto de zero, afinal uma sala de aula tem só 30 alunos e tem o quê? 365 dias no ano? Porém, é mais frequente do que você pensa. Para calcular é simples, eu vou deixar o link nas descrições abaixo, mas pensa assim, em vez de tentar calcular a chance de duas pessoas terem o mesmo aniversário, é mais fácil calcular primeiro a probabilidade de ninguém da sala
ter o mesmo aniversário. Então, a primeira pessoa pode fazer aniversário em qualquer dia do ano. Seria 365 dividido por 365, que é 1. A segunda pessoa só pode cair em 364 dos dias restantes dividido por 365. A terceira pessoa só pode cair em 363 dividido por 365. E assim por diante. Multiplicamos todas as probabilidades para os 30 alunos. Agora fazemos 1 menos essa probabilidade para ter a probabilidade de 2 pessoas terem o mesmo aniversário. Sabe qual que é o resultado? Numa sala de aula de 30 pessoas, a probabilidade é de uns 70%. Está bem longe de zero. Colisões são estatisticamente mais frequentes do que gostaríamos, é um fato da matemática. E esse é um dos perigos com algoritmos de hash, o fato que colisões são probabilisticamente possíveis. Eu levanto esse fato porque muito programador usa hashes de algoritmos como o SHA-256 achando que eles sempre vão ser únicos e por isso poderiam ser usados até como identificadores únicos, mas isso está errado. Por acaso a distribuição estatística de um message digest se comporta parecido com o gerador de números pseudo-aleatórios, mas eventualmente haverá colisões como eu acabei de explicar. Por isso que existe outra coisa que se você precisa de números únicos, que são os Universally Unique Identifiers, ou UUID, ou a implementação da Microsoft, que são os Globally Unique Identifiers, ou GUID. Por acaso, eles são também números de 128 bits, que é o mesmo comprimento da saída do MD5, representados com hexadecimais de 32 caracteres. Por isso, a cara de um UID é meio parecido com a saída de um MD5. O UID também tem chance de ter colisões, mas eles são desenhados para essa probabilidade ser realmente quase zero. Quando acontecem, já aconteceu algumas vezes, é considerado um bug na implementação. Aliás, falando em strings parecidos, também não confundir com o novo padrão IPv6, que também é um endereço de 128 bits e, adivinhe, representados com 32 caracteres hexadecimais. Portanto, para quem nunca viu nada disso, um endereço IPv6, um identificador UUID ou GUID e um hash de MD5 tem mais ou menos a mesma cara, sendo todos números de 128 bits representados com 32 caracteres hexadecimais, mas eles são gerados de formas diferentes e têm usos completamente diferentes. E com isso, eu vou terminar por hoje num cliffhanger. Exatamente nesse ponto, estamos na metade do assunto e o resto eu já escrevi, mas agora é uma boa hora para rever o que eu expliquei. Peguem suas anotações, façam mais pesquisa nos pontos que mais se interessaram e estudem bastante, porque o próximo episódio vai ser tão denso quanto esse. Eu não vou nem perguntar se vocês ficaram com dúvidas, porque até eu ainda tenho muitas dúvidas em muitas coisas, mas não deixem de comentar abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos e não deixem de assinar o canal e clicar no sininho para não perder a parte 2. A gente se vê semana que vem. Até mais!